Se eu contar para vocês que existe um aeroporto nos Estados Unidos que foi construído pelos integrantes da maçonaria e que seu subsolo esconde bunkers para as elites, laboratórios de pesquisa de elementos químicos e biológicos e até mesmo uma área onde moram aliens que trabalham em conjunto com o governo americano. Você acreditaria? Nem eu sei se eu acredito, mas uma coisa que eu aprendi nesse mundão maluco é que não dá para duvidar de nada. E que a diferença entre algumas teorias da conspiração e a verdade é o tempo que leva para elas serem confirmadas. Então já pega o seu chapéu de papel alumínio, que hoje é mais uma daquelas histórias malucas da internet. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer uma introdução um pouco diferente para contar uma novidade para vocês. A gente vai pro Brasil passar férias agora no final do ano, passar Natal, Ano Novo com a família, curtir muito. E muita gente comentou na nossa live e manda nos comentários, às vezes no Instagram ou no YouTube, pra gente ir em algum podcast. Gente, eu não sei como é que funciona, ajuda a gente aí pra gente se convidar para ir em algum podcast. Se você souber, já comenta aí para ajudar a gente, beleza? E bora pro vídeo! Gente, aqui vai mais um aviso pro pessoal que gosta de destilar aquele amor nos comentários. Eu não sou especialista em nada. Eu não tô alegando que nada que eu vou contar aqui seja verdade absoluta. Esse não é um canal de jornalismo, é um canal de entretenimento. E eu sou só uma contadora de histórias no YouTube que gosta de trazer essas curiosidades, essas doideiras aí pra vocês. Então relaxa a tanga aí e já pega um chazinho pra se acalmar. Os mistérios que cercam o Aeroporto Internacional de Denver começaram antes mesmo de ser construído. Isso porque, na verdade, a cidade de Denver nem precisava e nem tinha orçamento para um aeroporto novo. O aeroporto Stapleton ficava em uma boa localização no centro da cidade e atendia bem ao volume de voos. Na verdade, no início dos anos 90, o aeroporto Stapleton passou por uma bela reforma e foi expandido. Mas sabe-se lá por quê? Pouco tempo depois dessa expansão, eles resolveram desativar o Stapleton e construir um aeroporto novo, 40 quilômetros de distância do centro da cidade. No meio do nada, assim, sabe? Com apenas uma estrada de acesso. O novo aeroporto era uma obra monumental. Quando finalmente foi inaugurado, em 28 de fevereiro de 95, a construção estava 16 meses atrasada e 2 bilhões de dólares acima do orçamento. Olha só. A gente está até acostumado com as obras públicas que custam muito mais caro do que o orçamento inicial. Mas lá nos Estados Unidos isso não é tão comum assim não. Principalmente quando o custo fica quase o dobro do original, terminando em 4,8 bilhões de dólares. O aeroporto foi construído em uma área enorme de 140 quilômetros, ou seja, o aeroporto é maior que a área urbana de Sorocaba, no estado de São Paulo. Beijo aí pessoal de Sorocaba. O novo aeroporto é 2 vezes maior que o próximo maior aeroporto dos Estados Unidos, sendo que era somente o 20º aeroporto mais movimentado do país. A grandiosidade desse aeroporto e o dinheirão gasto nessa obra parecia meio exagerado para a necessidade do local, a não ser que, na verdade, a construção inclua algo além do que apenas um aeroporto. Vai vendo. A própria obra em si foi fora dos padrões e meio confusa. Isso porque centenas de trabalhadores foram contratados, mas parecia que estava tudo completamente compartimentalizado, Jesus amado. Mas parecia que tudo estava completamente compartimentalizado. Ou seja, as pessoas só sabiam sobre a área que estavam trabalhando. As equipes de trabalhadores sabiam no que estavam trabalhando, mas muito poucas pessoas conheciam todo o escopo do projeto. Uma complexa rede de túneis foi construída embaixo do aeroporto, olha só. Segundo as plantas oficiais da obra, foram construídos 6 andares subterrâneos, mas alguns trabalhadores disseram que trabalharam em níveis mais profundos e que existem pelo menos 8 andares. Foram instalados cerca de 8.500 quilômetros de cabos de fibra ótica. Isso é cabo suficiente para ir de São Paulo a Lisboa, em Portugal. Pensa. Um sistema de reabastecimento de combustível dos aviões foi construído com a capacidade de bombear 3.800 litros de combustível. Oh, caralho! Nossa senhora! Com a capacidade de bombear 3.800 litros de combustível de aviação por minuto. Isso é um exagero para um aeroporto comercial, mas muito comum em bases militares. Uma das pistas tem mais de 4,5 km de comprimento,
Pista mais longa do país em um aeroporto civil. Essa pista é exagerada para voos comerciais, a não ser que a pista também fosse para receber outros aviões muito maiores. Existem provas documentais que 5 prédios foram construídos no aeroporto. Porém, eles não existem. Informantes disseram que os prédios foram construídos para baixo, eles estão no subterrâneo. Olha só. Ninguém sabe direito o que acontece nesses prédios, não. As plantas das obras também mostram túneis enormes de até 12 metros de altura que conectam vários prédios e áreas do aeroporto. Informações divulgadas após a inauguração contam que 85 milhões de metros cúbicos de terra foram removidas para a construção do aeroporto. Muito mais do que o necessário seguindo a planta original. Para comparação, isso é cerca de 1/3 da quantidade de terra removida para acabar todo o canal do Panamá. Então, os engenheiros de plantão na internet fizeram as contas. Isso seria terra suficiente para cavar um túnel para outra instalação militar, o complexo da montanha Cheyenne, perto de Colorado Springs. Cheyenne é um bunker bem conhecido que, em caso de guerra nuclear, servirá como um importante centro de comando e controle para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Falando em bunker, confira aqui, esse vídeo que eu fiz, onde eu contei tudo sobre os bilionários das elites que estão construindo bunkers para sobreviver ao fim do mundo. Eu vou deixar o link na descrição também. Vamos voltar. Embora os próprios trabalhadores suspeitassem que essa obra era estranha, ninguém tinha certeza por que as informações eram mantidas sigilosas. Tem caroço nesse angu aí, né? As histórias da construção do aeroporto deixou os moradores da região preocupados e suspeitando que o aeroporto de Denver poderia ser algo mais do que apenas um aeroporto, sabe? Então, quando finalmente chegou a data da inauguração, as pessoas procuraram por pistas que poderiam indicar que ele foi construído por uma sociedade secreta. O problema era que as pistas que indicavam algo estranho naquele aeroporto estavam por toda parte. Então vamos começar pela bizarrice que todo mundo que vai no aeroporto tem que passar. É uma estátua gigante de 10 metros de altura e pesando 4 toneladas de um cavalo da raça Mustang que fica bem na entrada do aeroporto. A estátua bizarra é azul e mostra um cavalo empinando. As suas veias vermelhas estão visíveis e os seus olhos vermelhos acendem à noite. Fala sério, né? Algumas pessoas acreditam que a estátua simboliza o 4º cavalo do Apocalipse. Então as pessoas começaram a chamar ele de Blucifer, uma mistura de blue, que significa azul, com Lúcifer. Acredita-se que esse cavalo era amaldiçoado. E se você tá achando isso estranho, calma que piora. O Lúcifer matou o seu criador. O artista Luiz Jimenez foi morto em um acidente surreal quando uma peça do cavalo caiu e cortou uma artéria na perna dele. O coitado sangrou até morrer dentro do estúdio. Olha que horror. Não falei que ia piorar? Então agora fica mais bizarro ainda. No setor de bagagens, foram instalados estátuas de gárgulas. O artista Terry Allen disse que eles estão lá como protetores. E ao longo da história, gárgulas foram colocadas em edifícios para espantar os espíritos malignos. Os murais expostos nos corredores do aeroporto também são muito estranhos. O que você está vendo nessa imagem? Parece um militar nazista usando uma máscara de gás, segurando um rifle e uma espada. Na ponta da espada, uma pomba morta, significando a morte da paz. Tem crianças deitadas nos escombros, cidadãos fogem da cidade e uma mãe chora enquanto embala o cadáver do seu filho morto. No canto inferior direito, há um famoso poema escrito por uma criança que morreu em um campo de concentração nazista. Mas esse era só o primeiro mural. O que vem a seguir vai deixar a turma da teoria da conspiração aí bem animado. O segundo mural, vemos crianças de todas as culturas do mundo entregando as suas armas e também as suas bandeiras para esse pequeno garoto que parece ser alemão bem no centro. Parece ser isso mesmo. Como se todos esses países se desarmam e entregam suas bandeiras a uma única elite e cultura para governar o mundo. Alguém aí também pensou na nova ordem mundial? Quando a elite e as sociedades secretas se envolvem em alguma coisa, eles gostam de deixar pistas e marcas do seu envolvimento. Vai vendo? Então as pessoas começaram a procurar por pistas sobre quem realmente está por trás do projeto do aeroporto. E eis que a gente encontra a pista mais óbvia. Não dá nem para chamar de pista. Essa é a placa de inauguração do aeroporto. Reconhece algum símbolo ali? A maçonaria estava envolvida no aeroporto. Mas as pistas não param só aí, não. Olha o nome embaixo da data. New World Airport Commission,
ou Comissão de Novo Aeroporto Mundial. Ficou muito sugestivo com um New World Order. Para piorar, os investigadores dos teclados da internet foram atrás e descobriram que essa tal comissão do novo aeroporto mundial não existe. Não existia mais nenhum documento que comprovasse a sua criação. Alega-se que os maçons têm secretamente uma agenda política oculta para trazer um governo mundial único, governado apenas por maçons. A maçonaria é uma das mais poderosas organizações ditas secretas, e você pode ver os símbolos dos maçons em toda parte se você procurar. O olho da providência dos maçons está na nota do dólar dos Estados Unidos. Outra pista do envolvimento dos maçons nesse aeroporto é que, embora o aeroporto tenha sido inaugurado em 28 de fevereiro de 95, a pedra foi colocada em 19 de março de 94. E se você fizer a numerologia dessa data, você obtém o número 33. O número 33 é muito significativo na maçonaria. É o grau mais alto que um maçom pode alcançar. E esse número tá em toda parte aí. Voltando lá no mural. Essa é uma espada muito incomum para um soldado, porém existe uma ordem maçônica conhecida como Sheerness. E esse é o seu símbolo, exatamente a mesma espada. A localização da pedra de inauguração é no chamado Grande Salão do aeroporto. Os maçons chamam sua sala de reuniões de Grande Salão. Abaixo da pedra foi colocada uma cápsula do tempo para ser aberta em 2094. O que será que eles colocaram lá dentro? Dá os seus palpites aí nos comentários. Maçons que passam pelo aeroporto foram vistos segurando seus cartões de membro próximos a ela para ver se ela abre ou acontece alguma coisa ali. O prefeito da cidade na época e que estava lá na inauguração é um maçom conhecido. Esse negócio que existem sociedades secretas de pessoas que querem dominar o mundo às vezes parece loucura demais, né? Mas aí a gente pensa um pouco e, para eles conseguirem dominar por completo a população, eles teriam que consolidar toda a mídia mainstream em um pequeno número de empresas de comunicação para criar uma narrativa oficial e censurar qualquer um que discordar. Eles teriam que retirar os fazedores de furo da população, tomar conta da educação desde a pré-escola até a universidade, doutrinando os jovens com a sua narrativa, além de manter as economias em constante crise para que a população se mantenha dependente do Estado. Qualquer semelhança com o mundo atual, eu tenho certeza que é mera coincidência. O povo vai me xingar aqui, né? Quanto ao que pode existir no subterrâneo do aeroporto de Denver, existem várias teorias e alguns testemunhos de informantes. A quantidade de terra removida pelas obras é a maior evidência de que existem sim construções subterrâneas. O aeroporto se defende dizendo que existe uma rede de túneis que foram criados para o transporte de bagagem, mas que nunca foi usado e está lá abandonado. Sei não, gente, eu acho suspeito. O fato de ter estourado o orçamento pra caramba e ninguém no governo reclamou, pelo contrário, eles liberaram ainda mais verba, quase que como se soubesse que algo além só do aeroporto estava sendo construído. No ano em que o aeroporto abriu, Phil Schneider veio a público e falou sobre o aeroporto. Phil era um engenheiro que trabalhava em um programa secreto do governo, incluindo bunkers subterrâneos, e que nos últimos anos resolveu botar a boca no trombone e estava contando vários segredos e até envolvimento do governo com aliens. Olha só, depois dessa até vou tomar um chá. Eu quero mandar um beijo pro Fábio Correia e pra Sueli de Osasco, São Paulo, pra Jéssica e pro William de Aracaju e pro Matheus e o Fabiano de Palhoça. Beijão pra vocês! Existem registros públicos disponíveis que mostram que o Phil trabalhou como contratado do governo por anos. Phil Schneider e outros empreiteiros que trabalharam no aeroporto disseram que a área subterrânea não tem 6 níveis de profundidade, mas na verdade 8 níveis de profundidade. E essa área inferior é usada como base militar e cobre praticamente toda a área do aeroporto embaixo da terra. Também foi dito que a FEMA, que é a agência do governo americano que responde a desastres naturais, emergências de saúde pública ou qualquer evento catastrófico. Então, foi dito que eles têm uma grande área subterrânea projetada para alojar milhares de pessoas. Milhares de leitos hospitalares prontos para algum tipo de catástrofe ou guerra. Olha só. Aparentemente também existe um bunker e várias salas recriadas da Casa Branca
para caso o presidente e os políticos tenham que ser protegidos. A informação de que existe um bunker para o presidente no aeroporto de Denver foi negada pela Casa Branca, mas em 2011, o cometa Elenin estava se dirigindo para a Terra. As previsões mostraram que não ia acertar o planeta, mas a NASA e o governo americano resolveram isolar o presidente somente por precaução. Então, o presidente Obama foi levado às pressas para uma instalação secreta, mas não para o bunker da montanha Cheyenne como é o protocolo. Em vez disso, o presidente foi levado 150 quilômetros ao norte de Cheyenne e ele foi levado para o aeroporto de Denver. Esses funcionários também dizem que supostamente existe uma base subterrânea onde OVNIs que caíram ou foram abatidos pelos humanos são armazenados para engenharia reversa. Algumas pessoas chamam o aeroporto de Denver de Área 52, em referência à mítica Área 51. Segundo relatos, também existem laboratórios químicos e biológicos. Alguns desses laboratórios são geridos em um conjunto por humanos e extraterrestres que moram por lá. Olha que doideira. Quer um fato mais bizarro? A última vez que o Phil Schneider deu uma palestra sobre isso foi em 1995. E no final da palestra, ele disse que pelo menos 12 dos seus amigos morreram misteriosamente nos últimos anos. Ele sentia que estava sendo vigiado e temia pela sua vida. Ele especificamente disse que se aparecesse morto, não importando o que os relatórios oficiais dissessem, ele foi assassinado. Pouco tempo depois de dar uma palestra sobre o aeroporto e os seus segredos, Phil Schneider cometeu o autodelete em seu apartamento. Só que foi a maneira que ele foi encontrado, seria impossível dele conseguir fazer sozinho. Ainda mais com os problemas de saúde e mobilidade que ele tinha. A morte foi considerada muito suspeita, mas o governo deixou pra lá e arquivou tudo. Mas e você? Você acha que é possível esconder bem debaixo do nosso nariz toda essa mega construção e quem sabe esconder até raças alienígenas trabalhando junto com o governo? Se você acha que seria impossível guardar esse segredo, já que milhares de pessoas e funcionários circularam por ali todos os dias, você nunca ouviu falar da história do Hotel Greenbrier. O hotel é um resort sofisticado, só que é frequentado pelo pessoal que tem, bala na agulha. Nos anos 1950, o hotel estava passando por reformas. Então, o governo dos Estados Unidos se aproveitou do projeto de renovação e instalou um bunker sob o hotel. E não foi só um bunkerzinho, não. Eles construíram um bunker de 10 mil metros quadrados. Tem portas à prova de explosão de 25 toneladas, uma usina de energia, refeitório, um hospital, laboratório, farmácia, tudo. Pode abrigar 1.100 pessoas e era o destino de todo o Congresso em caso de uma emergência. E por mais 30 anos, ninguém sabia que estava lá, nem mesmo os trabalhadores do hotel. Em 1995, o governo parou de usar. Coincidentemente, esse é o mesmo ano em que o aeroporto de Denver foi inaugurado. Olha só. Hoje em dia, a própria administração do aeroporto de Denver resolveu cair na brincadeira das teorias da conspiração que rolam aí e resolveram se aproveitar para fazer marketing. Instalaram uma estátua de gárgula falante. Welcome to Illuminati headquarters. I mean, Denver International Airport. This is awesome. Hello. Do I know you? Are you hungry? Oh, I'm starving. You got anything for me? Those flowers look delicious. Oh my God! Oh, it's because of the conspiracy. Oh, it's because of the conspiracy. Look at me. I'm a little know-it-all. Will you get back over here? I got a question about this conspiracy. Além de sempre que eles instalam algum novo mural de avisos, tem uma imagem de alien ou répteis. Eu sei que já que não dá pra convencer que não existe base nenhuma, os funcionários resolveram brincar com a situação. Mas isso também não seria exatamente o que eles fariam se realmente existir uma base secreta cheia de ET bem embaixo do aeroporto. Fingir que existe e entrar na brincadeira? Sei. Então é isso, pessoal. O que vocês acham que existe debaixo desse aeroporto aí? Eu acredito que sim, que todos os governos do mundo aproveitam essas grandes construções para se esconder bases ou outros prédios, sei lá. Então eu acho que deve ter um mega bunker para os políticos ali, mas daí acreditar que tem aliens morando e trabalhando embaixo, não sei, acho que já forçou um pouco a barra aí. Mas eu também não duvido de nada, hoje em dia não duvido de nada. Só que eu quero saber de vocês, já deixa aí nos comentários o que vocês acham. E sem me odiar, gente, pelo amor de Deus. Então é isso, pessoal. Gostaram? Bem bizarro, né? Já comenta aí, aproveita e compartilha. Pra quem gosta dessas coisas doidas aí, já compartilha isso aí logo. Se inscreve no canal se você gostou desse tipo de conteúdo. E já deixa seu like aí pra gente, porque ajuda muito a gente aqui no canal. Beleza? Fiquem ligados pro próximo vídeo. Falou! Sendo xingada, hein?